queridos e amados irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Eu sou a missionária Alessandra Rocha, do canal A Verdade que Fortalece. Este canal foi criado com o propósito de estudarmos a Bíblia Sagrada verso a verso, sempre analisando o texto em seu contexto, para que possamos compreender melhor a vontade de Deus para nossas vidas, edificar o nosso conhecimento e fortalecer a nossa fé. Quero informar aos irmãos que na descrição deste vídeo vocês encontram a bibliografia com a lista de autores e teólogos consultados para a preparação das aulas. Para encontrar todas as aulas do canal A Verdade que Fortalece de forma rápida, basta digitar no YouTube #AVF Alessandra Rocha, tudo junto, em letras minúsculas e entre aspas. Peço também que deixem seus comentários, dúvidas e sugestões. Buscamos sempre fazer nossas aulas com excelência, enfrentando muitos desafios, e a participação de vocês é muito importante para o nosso crescimento. Comentem, perguntem e compartilhem suas sugestões. Não se esqueçam de se inscrever no canal, fazer suas anotações durante a aula e, ao final, deixar o seu gostei ou não gostei. Participem dessa obra conosco, evangelizando, transformando e fortalecendo vidas por meio do estudo da Palavra de Deus. Divulguem o nosso canal, certamente receberão o galardão do Senhor. Agora vamos orar e iniciar nossa aula. Senhor Deus, gracioso Pai, diante das tuas faces, apresentamos nosso coração em gratidão por mais uma aula que nos edificará na sua verdade. Suplicamos sua graça para guardar essas verdades em nosso coração, para não pecarmos contra ti e vivermos em obediência para o louvor do seu nome e para a nossa felicidade. Opere em nós a transformação do nosso caráter, para que sejamos testemunhas vivas de sua graça para o mundo que está em trevas, pois sua palavra é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. O estudo da segunda carta aos Tessalonicenses está chegando ao encerramento. Carta que demos um título que expressa a mensagem central, que é firmes na verdade até a vinda de Cristo. Iniciamos a terceira e última unidade falando sobre a prática da vida cristã. O assunto de nossa aula hoje é sobre a declaração de confiança feita por Paulo, que está no capítulo 3, versículos 1 ao 5. Após falar amplamente sobre o justo juízo de Deus contra os rebeldes, Paulo passa a mostrar como os irmãos podem ajudá-los antes que seja tarde demais. Ele ensina que, para escapar desse juízo, é necessário conhecer a Deus e obedecer ao Evangelho. Consciente dessa verdade, Paulo pede que os tessalonicenses orem em favor do seu ministério. Antes, ele havia elogiado o exemplo deles na propagação da palavra. Agora solicita suas orações para que possa continuar pregando com a mesma coragem e fé. Da mesma forma, ele já havia ensinado que Deus julgará aqueles que perseguem e perturbam os servos fiéis, e neste momento pede oração para que homens perversos e maus que rejeitam a fé não impeçam a livre pregação do Evangelho. Paulo também lembra que, mesmo que alguns desprezem a mensagem, o Senhor permanece fiel. Assim, aqueles que recebem e permanecem na palavra são fortalecidos espiritualmente e protegidos contra o diabo, crescendo em amor e permanecendo firmes no Senhor. Muitas pessoas não têm plena consciência de quanto o ministério do Evangelho depende das orações do povo de Deus. Sempre que um evangelista ou professor bíblico se dedica a expor a palavra, ele não enfrenta apenas dificuldades naturais ou a resistência daqueles que o ouvem, mas também forças espirituais invisíveis. Trata-se de uma verdadeira batalha espiritual. Há uma oposição constante das forças das trevas contra a proclamação da verdade, e toda vez que alguém se dispõe a falar do Senhor, essa luta se intensifica. Ninguém consegue vencer essa batalha sozinho, por isso o apoio em oração é indispensável. É nesse contexto que Paulo, com humildade, pede que orem por ele e por seu ministério. A oração não é um dom reservado a alguns, mas um privilégio concedido a todo filho de Deus. Por meio dela, é possível vencer a oposição espiritual e avançar na obra do Senhor. Enfrentar resistência de pessoas que se opõem a Cristo é algo esperado e comum em qualquer parte do mundo. Como está escrito em Efésios 6:12,
pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Esse entendimento nos mostra que a nossa batalha não é contra pessoas, mas contra as forças malignas que atuam nos bastidores. Diante disso, a oração se torna essencial, pois está diretamente ligada ao poder da palavra de Deus. É por meio dela que a obra divina avança, superando barreiras e cumprindo o propósito de Deus. Portanto, nossa aula hoje abordará o campo de batalha da vida cristã e a necessidade da oração. A humildade de Paulo em pedir oração e seus propósitos com esse pedido. E, por fim, apontaremos a fidelidade de Deus em proteger o seu povo. Vamos fazer a leitura dos versículos e pontar os destaques. Declaração de confiança. Vamos ler os versículos de 1 ao 5 da segunda epístola ao Tessalonicenses, capítulo 3. Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos livres das pessoas perversas e más, porque a fé não é de todos, mas o Senhor é fiel. Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Temos confiança no Senhor quanto a vocês, de que não só estão praticando as coisas que lhes ordenamos, como também continuarão a fazê-las. Que o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Agora iremos fazer alguns destaques dos assuntos que merecem maiores comentários. A segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 1 ao 5, descreve a igreja perante ataque. Apontamos a humildade de Paulo em pedir oração, observado nos versículos 1 e 2.3.1, 2. Pedido de oração para sucesso na evangelização e para proteção espiritual, o zelo de Deus em proteger seu povo. Nosso Deus é o escudo protetor contra o maligno, a segurança em meio à luta e conduz a igreja em vitória. Depois de tratar sobre a apostasia final e o surgimento do homem da iniquidade, descrevendo a intensa perseguição que atingirá a igreja no fim dos tempos, Paulo também chama a atenção para uma realidade importante. A igreja está sob ataque tanto externo quanto interno. Esses ataques têm origem em homens maus e também no próprio maligno. O diabo não atua apenas por meio do homem da iniquidade, mas também utiliza pessoas perversas como seus instrumentos. Esses homens se colocam como opositores declarados do evangelho, demonstrando hostilidade contra a verdade. Eles perseguem os que pregam a palavra e procuram desacreditar a mensagem, tentando enfraquecer a fé e impedir o avanço do evangelho. O maligno é o principal opositor de Deus e o grande inspirador de toda resistência contra ele. Ele é chamado de Satanás, porque se opõe a Deus, à sua igreja e à sua obra. Também é chamado de diabo, pois atua como acusador. É conhecido como maligno, porque todas as suas obras são más, e como a antiga serpente, por ser enganador e venenoso. Ainda é descrito como dragão, por seu caráter destruidor e devorador. A Bíblia também o apresenta como ladrão, assassino e mentiroso, revelando a sua natureza corrupta e sua intenção de destruir. Ele utiliza suas estratégias, seus enganos e seus agentes para atacar a igreja, buscando enfraquecer a fé, desviar da verdade e impedir o avanço da obra de Deus. Lembremos que na aula passada contemplamos uma profunda revelação sobre as riquezas da nossa maravilhosa salvação, realizada exclusivamente por Deus. Foi Ele quem nos escolheu na eternidade passada e nos salvou por meio da mensagem do Evangelho, quando a ouvimos e cremos. Diante dessa verdade, somos lembrados de que há uma glória futura nos aguardando. Com base nisso, Paulo exorta os cristãos a permanecerem firmes e a perseverarem em sua vida e em seu testemunho. Ele mesmo é um exemplo de vida de oração, suplicando a Deus continuamente pela igreja e, ao mesmo tempo, pedindo que a igreja ore por ele. Mesmo sendo reconhecido como um grande teólogo, evangelista e plantador de igrejas,
Paulo jamais perdeu a consciência de sua total dependência de Deus. Paulo possuía luz tanto na mente quanto no coração. Nele havia equilíbrio entre teologia e piedade. Ele era dedicado à oração e à palavra. Sabemos que Deus responde às orações do seu povo e age na história por meio das súplicas daqueles que o buscam. Entretanto, ao olharmos para a realidade atual, percebemos um contraste preocupante. Há muitos que se destacam no púlpito, mas são fracos na vida de oração. Há mentes cheias de conhecimento, mas corações frios, sem fervor espiritual. Muitos demonstram grande interesse por livros, mas pouca fome de Deus. Essa separação entre a palavra e a oração se tornou um dos problemas mais sérios da igreja contemporânea, pois enfraquece a vida espiritual e compromete a profundidade do relacionamento com Deus. O coração de Paulo ardia pela proclamação do Evangelho, e é nessa mesma direção que devem estar a nossa mente, o nosso coração e os nossos desejos. Ele pede oração por duas razões principais: para que haja sucesso na evangelização e para que haja proteção espiritual. Paulo compreende que os servos de Deus podem até ser presos, mas a palavra de Deus jamais ficará algemada. Uma vez semeada, ela nunca volta vazia, pois cumpre o propósito para o qual foi enviada. A palavra é glorificada quando é anunciada com fidelidade e poder, quando é recebida com fé e humildade, e quando produz frutos abundantes na vida de quem a ouve. O triunfo do Evangelho resulta em glória para Deus. A palavra é glorificada tanto na vida de quem a proclama, quanto na vida de quem a recebe. Quando ela realiza a sua obra, é Deus quem recebe toda a glória. A proteção espiritual que Paulo pede está fundamentada no seu discernimento de que o maligno atua por meio de seus agentes. Ele sabe que existem homens perversos, reprovados quanto à fé, que se levantam para tentar impedir a obra de Deus e causar sofrimento aos obreiros. Por isso, entende que o trabalho cristão é um combate constante. Onde há inimigo, há luta. Onde há luta, há possibilidade de vitória. E onde há vitória, há recompensa. Paulo reconhece que essa é uma batalha espiritual e, por essa razão, pede à igreja que ore por livramento. Ele não enfrenta esses opositores com armas humanas, pois sabe que o conflito vai além do natural. Esses homens maus se esforçam para distorcer a mensagem, corromper os valores e atacar aqueles que servem a Deus. São pessoas marcadas pela iniquidade e por intenções malignas, refletindo em seu comportamento a influência do mal e agindo de forma contrária à verdade do Evangelho. Contudo, Paulo reafirma a fidelidade de Deus como essa razão pede à igreja que ore por livramento. Ele não enfrenta esses opositores com armas humanas, pois sabe que o conflito vai além do natural. Esses homens maus se esforçam para distorcer a mensagem, corromper os valores e atacar aqueles que servem a Deus. São pessoas marcadas pela iniquidade e por intenções malignas, refletindo em seu comportamento a influência do mal e agindo de forma contrária à verdade do Evangelho. Contudo, Paulo reafirma a fidelidade de Deus como fundamento da proteção do seu povo. A igreja vive sob constantes ataques, mas é Deus quem a guarda debaixo de suas asas. Mesmo sendo perseguida, ela encontra no Senhor o seu refúgio seguro. Embora seja alvo do ódio do maligno, permanece protegida, porque Deus é fiel para livrá-la de... Paulo destaca que a fidelidade de Deus é como um escudo contra o maligno. Embora ele seja um anjo caído, de caráter pervertido, cheio de astúcia e ativo em suas ações destruidoras, a igreja permanece segura porque está guardada pelo próprio Deus. Aqueles que foram escolhidos e selados pelo Espírito não estão à mercê do inimigo. Os que pertencem ao Senhor têm sua vida firmada nele e vivem na segurança daquilo que Cristo realizou. A palavra nos ensina que morremos com Cristo, ressuscitamos com ele e espiritualmente estamos assentados nas regiões celestiais. Nossa vida está escondida com Cristo em Deus e estamos seguros em suas mãos, de onde ninguém pode nos tirar. Deus é fiel a si mesmo, aos seus atributos, à sua palavra e às suas promessas. É essa fidelidade que sustenta e protege o seu povo.
Por isso, o Senhor fortalece e guarda os crentes, impedindo que caiam nas armadilhas do maligno, como o fanatismo, a ociosidade, a intromissão indevida, a negligência dos deveres e o desânimo espiritual. Nele, a igreja encontra segurança, firmeza e perseverança para continuar caminhando. A obediência da igreja é fonte de segurança em meio às lutas. Paulo demonstra confiança nos irmãos, pois reconhece que eles estão praticando a palavra de Deus e permanecem dispostos a continuar firmes no caminho da obediência. Eles se submetiam às orientações dadas por Deus por meio do apóstolo, e isso fortalecia sua caminhada. O maior perigo para a igreja não está apenas na presença ou nas ameaças do inimigo, mas na ausência de Deus e na desobediência à sua palavra. Sempre que a igreja anda nos caminhos da obediência, ela experimenta vitória, mesmo em meio à pobreza ou à perseguição. Um exemplo disso é a igreja de Apocalipse, capítulo 2, versículos de 8 ao 11. Embora pobre e perseguida, foi considerada rica pelo Senhor. Os homens podem até tirar a vida dos fiéis, mas não podem derrotá-los espiritualmente. Aqueles que permanecem firmes, mesmo diante da morte, e selam seu testemunho com o próprio sangue, são mais que vencedores em Cristo, pois sua vitória está fundamentada na fidelidade a Deus e na perseverança até o fim. Deus é quem conduz a igreja em vitória, mesmo em meio às provas. Toda a obra da salvação tem origem nele, é planejada, aplicada e consumada por Deus. É ele quem nos chama e nos guia, não para longe de si, mas para dentro do seu próprio amor, sustentando-nos em cada etapa da caminhada. É o próprio Deus quem nos capacita a enfrentar as lutas com perseverança por causa de Cristo, por amor a Ele. Somos chamados a permanecer firmes em meio às provações, suportando o sofrimento, a aflição, a perseguição e até a angústia. Mesmo diante dessas realidades, seguimos confiantes, pois sabemos que não caminhamos sozinhos, mas conduzidos por Deus, que nos fortalece e nos leva à vitória. Ao longo desta aula, vimos que a vida cristã está inserida em uma realidade espiritual profunda. De um lado, a oposição do maligno e de seus agentes, que se levantam contra a obra de Deus e tentam impedir o avanço do Evangelho. De outro, há a fidelidade inabalável de Deus, que guarda, fortalece e conduz o seu povo em meio às lutas. Aprendemos que não estamos em um caminho fácil, mas em uma batalha constante, na qual a oração e a palavra são indispensáveis. Também fomos lembrados de que o ministério do Evangelho depende das orações da igreja. Não podemos separar conhecimento bíblico de vida de oração, pois é nessa união que encontramos força espiritual. Paulo nos ensina, com seu exemplo, a depender totalmente de Deus, buscando nele direção, proteção e poder para continuar firmes. Além disso, compreendemos que a obediência à palavra de Deus é caminho de segurança e vitória. Mesmo em meio à perseguição, à pobreza ou às dificuldades, a igreja que permanece fiel continua sendo conduzida em triunfo. Nossa esperança não está nas circunstâncias, mas na certeza de que Deus é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Assim concluímos que somos chamados a perseverar, a viver em santidade, a orar sem cessar, salvos por sua graça e conduzidos pelo seu amor. Seguimos confiantes, certos de que, ao final de todas as coisas, a vitória pertence ao Senhor, e nós, em Cristo, somos mais que vencedores. Agora passaremos às considerações finais. Essa passagem fala sobre dependência divina, oração intercessora e perseverança na fé diante de perseguições e dificuldades. Paulo solicita orações para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e seja honrada, assim como ocorreu em Tessalônica. Ele também pede libertação de homens perversos que se opõem à fé. O apóstolo assegura que o Senhor é fiel e que ele fortalecerá e guardará os crentes do maligno. Expressa a confiança no Senhor, de que os tessalonicenses continuarão a obedecer às instruções recebidas. Ele deseja que o Senhor conduza o coração deles ao amor de Deus e à constância e à perseverança de Cristo. Vamos orar encerrando a aula.
Senhor, Deus gracioso Pai, nós te agradecemos por tua palavra que nos ensina, nos corrige e nos fortalece. Obrigado porque, mesmo em meio às lutas e batalhas espirituais, o Senhor permanece fiel, guardando a tua igreja e conduzindo-nos em vitória. Pai, reconhecemos que dependemos totalmente de ti. Ajuda-nos a viver uma vida de oração, a permanecer firmes na tua palavra e a não separar o conhecimento da comunhão contigo. Aquece o nosso coração, fortalece a nossa fé e dá-nos um espírito perseverante diante das dificuldades. Senhor, guarda-nos do mal, livra-nos das ciladas do inimigo e fortalece-nos para resistirmos em todo tempo. Dá-nos discernimento espiritual para permanecermos na verdade e coragem para proclamarmos o Evangelho com fidelidade e poder. Ensina-nos a obedecer à tua vontade, mesmo em meio às provações, confiando que o Senhor está no controle de todas as coisas. Que possamos viver para a tua glória, sendo firmes, constantes e abundantes na tua obra. Entregamos nossas vidas em tuas mãos, confiando no teu amor e na tua fidelidade. E que em tudo o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, amém. Com essa oração encerramos nossa aula hoje. Agradecemos primeiramente a Deus pela liberdade e oportunidade de estudarmos. A você, meus irmãos, que estão edificando suas vidas no estudo da palavra de Deus, que é a verdade que nos fortalece. Até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Até